Olá, prezado aluno, tudo bom? Estamos chegando na nossa terceira competência, agora sim, da metade para o final, que pena, né? Nossos encontros estão tão gostosos, um assunto tão mágico, tão maravilhoso, que são os vinhos, né? E a gente está conseguindo desenrolar bem aqui essa conversa de uma maneira bem produtiva. Mais uma vez, lembramos, estamos aqui no restaurante Pobre Juan, que fica aqui no Shopping Rio Mar. Venham conhecer, vocês vão se surpreender, vocês não vão se arrepender de vir para cá. Nosso convidado dessa disciplina é o nosso amigo Júlio, que hoje o Júlio vai dar uma destrinchada boa na questão da harmonização. A gente sabe que tem um vinho, né, especial para cada tipo de prato, para cada tipo de comida que a gente venha a saborear, tem um vinho que vai combinar perfeitamente, né? Então até que nos serviços de alimentação nós temos muitos profissionais, como é o caso do sommelier, que vai dar ali sempre indicando para a gente qual o melhor vinho, que vai combinar mais com aquele prato, né, que vai fazer com que a gente consiga perceber tanto as propriedades do vinho de uma maneira melhor, como da própria alimentação que a gente vai estar consumindo. Bom, para saber de tudo isso, como é que funciona, eu acho que Júlio hoje vai dar umas regras de ouro aí pra gente. Júlio, olha, pode ficar à vontade, falar bastante a respeito desse assunto, que eu acho que é uma curiosidade que todo mundo tem. Harmonização, vinhos e alimentação. Lembrando só do espumante que indiquei para vocês na aula passada, que é um espumante, por ter 60 meses de contato com as leveduras, ele tem um caráter super fermentativo. No vinho a gente tem 3 tipos de aroma, o primário, o secundário e o terciário. O primário é o aroma que é proveniente das uvas. Que cada variedade, cada casta, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, cada uma tem uma propriedade, aromas particulares da sua espécie, da sua variedade. Os aromas secundários são os aromas fermentativos, que são alguns aromas que se desprendem na fermentação. Algumas reações químicas que acontecem e te dão alguns aromas. E os aromas terciários são os de armazenamento e amadurecimento, seja proveniente da barrica ou do amadurecimento dentro da própria garrafa. E eu estou pincelando isso antes da harmonização, porque isso também é importante para a gente saber como harmonizar. O espumante que indiquei para vocês foi o Casa Perini, eu acho que é medalha de ouro o nome da linha, que é um espumante que é fermentado, ele fica em contato com as leveduras durante 60 meses, 5 anos em contato, em autólise. Então é um espumante super especial, ele passa 5 anos para ser colocado à venda, entendeu? E por ser um espumante nacional, tem um preço menor do que o espumante, o champanhe mais barato. Então vale a pena você beber um espumante que é de super qualidade e com esse tipo de envelhecimento que você não poderia, ou até poderia se você tivesse muito dinheiro para experimentar se fosse um champanhe. A gente vai falar hoje sobre a harmonização. A harmonização é química básica, é a interação química entre alimento e bebida, entendeu? Então, quando a gente a gente vai colocar aqui a harmonização clássica dos alimentos e depois a gente vai falar de algumas versatilizações que a gente pode fazer. A gente não precisa se ater sempre a isso. Até porque o gosto e as particularidades de uma refeição é de cada um. Exatamente. Entendeu? Então cada um, você precisa saber o que é o clássico, mas também cada um sabe o que é melhor para você. Você que sabe qual é o vinho que é melhor para sua comida. E isso é uma coisa que você vai descobrindo no dia a dia. A gente tem as harmonizações clássicas do branco com o peixe, do tinto com a carne. Por quê? Porque o peixe é rico em iodo, e o iodo interage com os taninos, que tem no vinho tinto e que não tem no vinho branco, certo? E isso dá um sabor de metal na boca. Então é por isso que a gente principalmente, alguns peixes até você pode utilizar com rosé ou com alguns tintos mais leves, mas frutos do mar, tipo lagosta, sururu, lula, mariscos, eles são mais carregados em iodo e eles ficam com um gosto mais forte de metal na boca, entendeu? A gente tem a harmonização clássica dos peixes com os vinhos brancos, das carnes com vinhos. Aí você vai pra carne. A gente tá no restaurante que é uma parrilha premium. Você tem diversos cortes de carne diferentes, certo? Com texturas, com proximidade. O que dá sabor à carne é a gordura e a proximidade dela ao osso. Então um filé mignon é uma carne que tem muito menos sabor do que uma paleta, porque ela tem mais gordura, ela é perto do osso. Então você vai utilizar vinhos tintos diferentes dentro da própria harmonização
da carne. Por exemplo, aqui a gente tem o bife pobre Juan, que é a capa do contrafilé, que é uma carne bastante gordurosa. Por acaso é a que mais gosto daqui. E tem muito sabor, então você harmoniza com vinho mais potente, com um Bordeaux, ou com um Brunello, ou então com um vinho do Douro português, entendeu? Um vinho com mais punch, um vinho com mais estrutura. Se você vai para uma carne como o filé mignon, que aqui eles chamam de lomo, ou o orro de bife, que é... O contrafilé tem várias partes diferentes que você ganha nomes diferentes. O bife de chouriço, o ancho, o orro, a capa do contrafilé, cada parte do contrafilé te dá sabores diferentes. Então o orro de bife, que é o miolo do contrafilé, ou o lomo, que é o filé mignon, são carnes muito mais suaves, né? Ela não tem tanta gordura, ela não está perto do osso, então você pode harmonizar com um tinto mais frutado, um tinto do Alentejo, ou talvez um Pinot Noir, com um pouco mais, um Pinot Noir da África do Sul, um Pinot Noir californiano, que é um vinho mais leve, mas que não é tão leve quanto um Pinot da Borgonha, entendeu? Então, a gente tem a harmonização clássica do Chablis com a ostra, que é uma coisa... Você começa a harmonizar primeiro, você identifica o alimento e a potência do sabor do alimento e equilibra com a potência do sabor do vinho. Nunca você pode ter só vinho ou só comida. Se você tem um alimento com um sabor muito forte, você tem que botar um vinho também com sabor forte para eles se complementarem. Se você faz diferente, é mais ou menos o mesmo que acontece quando você come um pedaço de doce de goiaba e toma um suco de laranja depois. Fica uma sensação super esquisita na boca, porque você comeu uma coisa muito doce e depois você bebeu um suco que ficou esquisito. Ou então você comeu um queijo parmesão que é super salgado e depois comeu um queijo coalho depois. Então você tem um impacto negativo. Você coloca o queijo coalho na boca e pensa, eu não estou comendo nada, né? Eu não estou sentindo gosto de nada. Não é uma experiência gastronômica. Não é porque você dá uma pancada de sabor muito forte na boca e depois você passa por um sabor que é... Por isso que a ordem de degustação do vinho, você bebe o branco, o rosé, o tinto, você bebe o espumante, um branco mais leve, um branco mais encorpado, um rosé mais encorpado, um tinto mais leve e um tinto mais pesado. Porque se você bebe o tinto mais pesado e depois vai beber o branco, acabou o vinho branco, entendeu? Exatamente. Você perdeu o vinho. Então é por isso que você segue essa sequência. Na harmonização é igual, tem a harmonização clássica do foie gras com o sauternes, que você pode correr por aí também, utilizar pratos da região, com vinhos da região, porque geralmente eles se complementam, entendeu? Ou você fazer uma harmonização pela cor. Quando você está na dúvida, vinhos que são mais escuros, eles são mais potentes, eles vão ter sabores mais fortes. Quanto mais claro o vinho, mais leve ele vai ser, entendeu? A priori. Isso é uma regra? Isso é uma regra que você pode... Isso é uma dica, na verdade, não é uma regra. Isso é uma dica que você pode correr quando você estiver na dúvida. Quando você tiver o vinho numa taça, você pensa, isso aqui, o que é que eu boto com isso? Entendeu? O que é que eu faço com ele? Esse vinho aqui tem traços violáceos, então é um vinho tinto muito potente. Então eu não vou servir esse vinho com queijo coalho, eu preciso de um gorgonzola ou de um queijo maturado, ou um brie. Então, a harmonização é uma coisa muito pessoal e você tem que ter um feeling muito grande com isso, entendeu? Não é que seja difícil, é que você tem que se acostumar a pensar na comida e pensar no vinho e desenvolver os dois sabores em paralelo. Porque senão, se você se atém a harmonizações clássicas sempre, além de ficar sem graça, tem gente que não acompanha isso. Por exemplo, uma harmonização clássica é o vinho do Porto Ruby com chocolate. Eu particularmente prefiro o Tawny, eu prefiro um outro tipo de vinho do Porto. É pessoal, entendeu? Bacalhau é um prato que o português come com vinho tinto, apesar de ser um peixe. E geralmente as pessoas bebem com um branco, mas também pode ser bebido com vinho verde. O próprio português também gosta de beber com vinho verde o bacalhau, dependendo de como o bacalhau é feito. Por exemplo, um bacalhau com natas, que é um bacalhau que leva creme de leite, leva queijo. Você precisa de acidez para cortar a gordura do prato. Então você bebe com um vinho verde, que é um vinho branco. Vinho verde só um parêntese para vocês não se... Vinho verde não é a cor do vinho. Vinho verde é o nome de uma região vitícola. Assim como o Douro, Alentejo, vinhos verdes. É uma denominação de origem.
que tem vinhos brancos e vinhos tintos. Os vinhos brancos são melhores porque é uma região fria e contribui para a acidez do vinho branco. Os vinhos tintos ficam muito ácidos e não é isso que você quer para um vinho tinto, muita acidez. Você quer uma certa acidez, mas não uma acidez muito rigorosa. Então, os vinhos verdes portugueses são bastante ácidos, então ele vai cortar a gordura do bacalhau com as natas. Se você come um bacalhau lascado com azeite e legumes, aí você já passa por um vinho tinto, porque você não vai precisar da gordura, mas você vai ter outros sabores de azeitona e etc, que são mais fortes e você vai precisar de um vinho com mais potência. Então você passa por um tinto, entendeu? Isso são dicas de harmonizações que a própria comida, o próprio método de cocção e a própria guarnição da comida vai te dizer qual é o vinho que você vai precisar usar. Por exemplo, um estrogonofe, talvez você precise de um tinto, mas um tinto quase branco. De carne. Porque estrogonofe, a priori, é de carne. A gente que bagunça estrogonofe, né? Já fez o carnaval do estrogonofe. Então você vai precisar de um tinto, mas você vai precisar de um tinto com acidez. Porque você tem creme de leite, que é gordo, e você vai precisar de uma acidez no vinho para cortar, entendeu? Então, melhor do que você se ater às harmonizações clássicas é você entender como é que funciona a harmonização. Que aí você pode se desenvolver a partir disso. Por exemplo, o bacalhau. Um bacalhau com natas, que é um bacalhau que leva creme de leite, leva queijo. Você precisa de acidez para cortar a gordura do prato. Então você bebe com um vinho verde, que é um vinho branco. Vinho verde é só um parênteses para você não se... Vinho verde não é a cor do vinho. Vinho verde é o nome de uma região vitícola. Assim como o Douro, Alentejo, vinhos verdes. É uma denominação de origem. Que tem vinhos brancos e vinhos tintos. Os vinhos brancos são melhores porque é uma região fria e contribui para a acidez do vinho branco. Os vinhos tintos ficam muito ácidos e não é isso que você quer para o vinho tinto, muita acidez. Você quer uma certa acidez, mas não uma acidez muito rigorosa. Então, os vinhos verdes portugueses são bastante ácidos, então ele vai cortar a gordura do bacalhau com as natas. Se você come um bacalhau lascado com azeite e legumes, aí você já passa por um vinho tinto, porque você não vai precisar da gordura, mas você vai ter outros sabores de azeitona e etc, que são mais fortes e você vai precisar de um vinho com mais potência. Então você passa por um tinto, entendeu? Isso são dicas de harmonizações que a própria comida, o próprio método de cocção e a própria guarnição da comida vai te dizer qual é o vinho que você vai precisar usar. Por exemplo, um estrogonofe, talvez você precise de um tinto, mas um tinto quase branco. Estrogonofe de carne. De carne. Certo. Porque estrogonofe, a priori, é de carne. A gente que bagunça estrogonofe. A gente é que bagunça, já fez o carnaval no estrogonofe. Então você vai precisar de um tinto, mas você vai precisar de um tinto com acidez. Porque você tem creme de leite, que é muito gordo, e você vai precisar de uma acidez no vinho para cortar, entendeu? Então, melhor do que você se ater às harmonizações clássicas é você entender como é que funciona a harmonização. Que aí você pode se desenvolver a partir disso. Uma dica que é legal, por exemplo, eu gosto muito de macarrão à bolonhesa. Eu acho um prato clássico e acho um prato ótimo. Então você come o macarrão à bolonhesa e você vai trocando de vinho. Toda vez que você for comer um bolonhesa. Até achar um que você... Até achar um que você gosta. Ou então você faz diferente. Você pega o mesmo vinho e vai trocando de prato. Você come com bolonhesa, depois você come frango a Kiev. Depois você come E você vai entender como é que funciona. Esse prato aqui tinha mais aroma e ele ficou melhor porque o bolonhesa tinha manjericão e ficou melhor com ele. Já o Kiev ficou meio sem graça, porque era um frango, tinha queijo, presunto, mas não tinha um sabor muito forte e ficou escondido, o vinho escondeu ele. O estrogonofe ficou legal porque tinha acidez. Então você vai trocando. Ou você segura o vinho e troca os pratos, ou você troca os pratos, ou você segura o prato e troca os vinhos. E aí você vai começar a entender a harmonização. Você vai entender que um gorgonzola fica super bem com um vinho doce, com porto, com sauterne, com vinho de sobremesa. Porque é tão salgado e tão forte o gosto que você precisa da pancada de doçura de um vinho para harmonizar com ele. Ou então, se você quer beber com tinta, você come com um pedaço de geleia. Então, isso tudo
nem em 1000 horas eu poderia explicar para vocês todos os tipos de harmonização, mas eu posso plantar uma semente de como harmonizar e como você se desenvolver a partir disso. Então, harmonização é química básica e você precisa interagir ingredientes e vinho. Você precisa interagir comida e vinho. Existe uma garrafa de vinho por habitante no mundo. Então você tem que entender estilos, você tem que entender o tripé do vinho, acidez, tanino e quantidade de álcool. Entende? Você tem que entender o vinho dentro da garrafa para começar Pode parecer meio poético, mas não é. Não, mas é química pura. É mais intuitivo e é mais sensibilidade que você tem que ter na hora da harmonização. E você só vai adquirir harmonizando. Exatamente, e com o tempo, né, também. Exatamente. Então quer dizer que o vinho também é uma bebida que, da mesma maneira que a gente tem a ordem de beber o vinho, né, você deu a dica do espumante até o tinto, você também pode combinar o vinho desde a entrada da refeição Claro. até a sobremesa. Me fala um pouquinho de vinhos e sobremesa, assim, dá pra levar bem? Antes de falar de vinho e sobremesa, eu vou só completar. A ordem dos vinhos, a gente sempre pensa, para uma entrada, geralmente a gente usa espumante. Porque espumante é um vinho que a entrada, às vezes nem todo mundo sentou na mesa, você serve um espumante porque às vezes é volante e você tem uma versatilidade muito grande. Até porque às vezes você tem várias entradas e o espumante é um vinho totalmente coringa, que serve bem com um foie gras ou com a feijoada, entendeu? Com a feijoada também? Isso. Porque o espumante ele é muito ácido e ele tem gás, e o gás limpa o palato. O gás chacoalha dentro da boca, ele lava a boca. Então fica bem com uma feijoada ou com foie gras, entendeu? Então como você tem às vezes uma entrada muito diversa, às vezes você tem um carpaccio, às vezes você tem uma croqueta, às vezes você tem queijos diferentes e tal. Então você utiliza o teu coringa. E você passa para a entrada, que geralmente é um prato mais leve, que você utiliza vinho branco. Mas acontece de você trocar a ordem. Eu já vi, por exemplo, a minha entrada, eu já fiz um jantar espanhol que as entradas eram tapas, que levava pata negra, levava croqueta, levava comida pesada. E na minha entrada foi vinho tinto. E o meu prato principal foi uma paella com vinho branco, entendeu? Então, isso não é uma regra, isso é só um norte. E aí você segue o espumante, branco, tinto e o vinho de sobremesa. Que, por exemplo, já fiz um vinho italiano, um jantar italiano que o vinho de sobremesa, que foi um moscato, um vinho doce, um vinho de sobremesa não, um vinho doce, eu utilizei na entrada, com as brusquetas de queijo, e o espumante, um prosecco, eu utilizei na sobremesa com a panna cotta. Eu troquei um com o outro, eu achei que ficava mais interessante o prosecco com a panna cotta do que com a entrada com as brusquetas. Exatamente. Então, que era brusquetas com cogumelo e tal, era muito salgado, eu queria uma coisa que quebrasse isso. Então, você pode brincar com isso, né? Você pode brincar. Vinho de sobremesa, geralmente, o vinho para sobremesa, ou você utiliza um espumante e um vinho doce. Geralmente é assim. Agora tem algumas sobremesas muito complicadas, tipo chocolate é uma coisa complicadíssima. Você pode utilizar um Porto Town, um Porto Ruby, entendeu? Porque o chocolate, ao mesmo tempo de ter aromas de torrefação muito grande, ele é doce e ele é gorduroso. Então você tem três atributos para harmonizar e só tem um vinho. Exatamente. Entendeu? Que é a gordura. Que é os aromas fortes de torrefação e o açúcar. Entendeu? Então tem coisas que são meio ruins de harmonizar, tipo chocolate, pimenta, vinagre, entendeu? Pimenta é ruim também? Pimenta é ruim de harmonizar. Dependendo do prato é complicado de harmonizar. Entendeu? Porque a pimenta ela anestesia a sua língua, né? Ela anestesia a sua boca, então ela é muito opulenta dentro da boca, entendeu? E para você harmonizar isso é complicado. Então, você harmonizar o menu mexicano, se você não tiver bem rodado com isso, é melhor evitar. Então quer dizer que a comida mexicana, para quem entende aí direitinho, dá perfeitamente para comer com vinho, consumir com vinho? Todas as comidas podem ser harmonizadas com vinho. Como eu te falei, tem uma garrafa de vinho por habitante no mundo, não é possível que não tenha uma que harmonize com a comida que você está comendo. E não existe para mim ninguém que não goste de vinho. Existe alguém que ainda não achou o vinho certo para se beber. A dica para limpar o paladar, né? Fora o espumante, que você já deu essa dica também, mas para limpar o paladar entre um vinho e outro, é a água ou não? A água com gás funciona melhor do que a água normal. E a água funciona, mas pão também funciona muito bem. Pão? Pão. Entre um vinho e outro, você come um pedacinho de pão. Isso. Pão, água e sal, né?
Não vai comer um pão de bacon, um pão de alho, porque senão vai atrapalhar no vinho seguinte. Isso a gente está falando de uma prova técnica, né? A gente sempre come pão, alguma bolacha seca, tipo água e sal, para limpar a boca, né? Mas a água também funciona no meio da refeição, não tem... Mas um jantar que você estiver que tiver todo o serviço completinho, lá, você comer um pedacinho de pão, ou então a própria água com gás. Se for um jantar completinho, ele já vai ter um sorbet no meio ou alguma pré-sobremesa que vai fazer esse papel. Vai fazer esse papel, né? Entendeu? Se for um menu totalmente montado, ele já vai ter as interseções, né? As Pra poder passagens de um limpar. prato para o outro. Limpar o paladar. Exatamente. Ok, Júlio. Pois é, minha gente. É que essa questão de harmonização, como disse Júlio, é uma questão bem química também, mas é uma questão que você tem que estudar muito. Essa dica de você segurar o prato e mudar o vinho, ou então segurar o vinho e mudar o prato, eu acho que foi uma dica de ouro também aí, até para você fazer em casa mesmo, né? E ir se habituando, para ir se acostumando com essa questão aí de serviço do vinho, né? E com essas dicas de Júlia, não dá pra gente explorar tudo, esgotar todo o assunto, infelizmente, numa aulinha de 15 horas, numa competência, aliás, de 15 horas, né? Mas cabe aí a leitura, né? Os exercícios, eles podem estar voltados também aí para isso, as atividades. Estou de olho em vocês, mais uma vez. Agora, jogo de novo para Júlio. Vinho da semana. Vou indicar para vocês um Porto Downs, o nome. É um Porto que foi feito pela vinícola que trabalhei, é um Downs 10 anos. É um vinho do Porto Town, com denominação de idade. E aula que vem eu Fala um pouquinho mais falo sobre um pouco mais dele. Ok, então assim a gente termina a aula de hoje, a aula de harmonização. Façam as atividades, contem comigo, me escrevam mensagens, participem nos fóruns. Estou de olho em vocês, eu e a tutoria, hein? Estou de olho, vamos lá, participar bastante das aulas. Semana que vem a gente volta aí com a questão do serviço, com a questão dos rótulos. Rótulo de uma garrafa de vinho pode conter várias informações importantes que a gente não faz nem ideia, né, Júlio? Então na próxima aula a gente vai falar exatamente sobre isso, chegando na nossa última aula. Pois é, prezado aluno, semana que vem a gente se encontra. Beijo, fiquem com Deus.